Aconteceu que, enquanto estava em caminho para Jerusalém, Jesus atravessava a Samaria e a Galiléia. Ao entrar no vilarejo, 10 leprosos foram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Mestre Jesus, tem piedade de nós. Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Domingo é um dia reservado para que a gente, de forma especial, possa meditar na leitura do Evangelho do dia. Ou seja, o Evangelho que é lido nas missas, nos cultos eucarísticos, nas celebrações eucarísticas. E, de forma especial, hoje vamos ler, no início só lemos uma parte dele, mas vamos ler um trecho do Evangelho de Lucas, em que tradicionalmente se fala sobre a gratidão. A gratidão daquele que volta para agradecer o autor da sua cura, da sua purificação. Mas vamos ver que o texto, na possibilidade mesmo da sua interpretação, e dentro dos limites dela, não é? Já que o texto não pode ser violentado para dar razão a toda sorte de interpretações possíveis, mas dentro daquilo em que o contexto do texto se revela, podemos descobrir outras riquezas. Podemos ver como Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo, ele faz uma crítica contundente ao legalismo, ou seja, às prescrições da lei, e ao tradicionalismo, não é? Decorrente daí. Hoje o texto está em Lucas, né? Estamos vendo, nesse ano, o Evangelho de Lucas. Lucas 17, do versículo 11 até o 19. Vamos lá. O texto começa contextualizando, não é, a caminhada de Jesus. Esse é o caminho que Jesus fará até Jerusalém. E em Jerusalém, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. E aí ele começa logo dizendo que isso aconteceu enquanto estava em caminho para Jerusalém. E Jesus atravessava a Samaria e a Galiléia. Não é? E aí a gente vai ver que ele cita Samaria. Samaria é uma região vista dentro do templo de Jesus como um lugar que devia ser evitado, porque é terra de gente impura, porque é terra de gente que era inimiga de judeu, a ponto de que, não é, se colocava para aquele povo que não se passasse pela terra de Samaria, mas que a contornasse. Né? Tal a critério de que até a poeira, não é, da terra da Samaria contaminava as pessoas. E aqui vemos que Jesus atravessava a Samaria e a Galiléia. Mais do que uma determinação geográfica, aqui é um contexto cultural. Jesus entra dentro, não é? Passa por dentro dessa região tida como impura pelos judeus.
E dentro desse lugar, ele entra no vilarejo. E aí a gente pode imaginar esse vilarejo como um lugar de gente simples, um lugar afastado do centro. E aí a gente vai ver que esse lugar, ele, como é comum a lugares, não é, mais afastados, são muito tradicionais, tradicionalistas, conservadores nesse sentido, não é? Muito zelosos de tradições e prescrições, né? E preconceitos. É algo que a gente pode perceber que ao longo do Evangelho, o lugar do vilarejo, do lugar afastado, é sempre um lugar onde Jesus ele sofre muito com esses pensamentos conservadores, esses pensamentos tradicionalistas, não é? Essa manutenção do status quo. Não é? E nesse vilarejo ele encontra 10 leprosos. E esses leprosos foram ao seu encontro. E aqui a gente tem que ver o termo leproso e o termo lepra. O termo aqui é aquele que é portador de hanseníase. Mas o texto aqui se coloca dentro do conceito de lepra para explicitar essa situação de estigma que essas pessoas portadoras de hanseníase, naquela época, sofriam. Lá no Antigo Testamento, né, particularmente no livro do Levítico, há uma série de prescrições de purificação, né? Uma série de regras que deve ser seguida por aquele que é portador e pelas pessoas do entorno. E a prescrição, em linhas gerais, era exclusão da pessoa que era portador de lepra e toda uma situação de que aquela pessoa estava portadora de lepra por conta de pecado. Ou seja, ela, na verdade, está sendo vítima de um pecado, é uma manifestação visível de um pecado que existe nela. E logo ela se torna impura. E não pode ninguém nem se aproximar dela, e pede, inclusive, que quando ela se aproximasse, ela gritasse, né? Para que as pessoas percebessem que ela vinha, para que se afastassem. Ou seja, era uma morte em vida. Né? Essa pessoa era colocada à margem e colocada como alguém ou alguma coisa, né? Que devia ser evitada, e que devia ser negada, e que devia ser excluída. E é dentro desse contexto que Jesus escuta esses. Agora, eles não dizem que são, não é? Não avisam que são portadores. Eles gritam, Mestre Jesus, tem piedade de nós. E aqui a gente vê essa questão do nós. Ele não diz, me cure, nos cure, né? Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Né? E a gente pode lembrar, inclusive no texto das nossas liturgias, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Né? Misericórdia, Senhor. É isso que eles pedem. E é dentro desse ouvir, porque aqui diz que Jesus os viu, né? Os ouviu e lhes disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. Curioso. Jesus não diz, vocês estão curados, vocês estão livres, purificados, não tem mais. Vão aos sacerdotes. Por quê? Há aqui uma ironia. Jesus segue o preceito do Antigo Testamento, do Levítico.
para que a pessoa só poderia ser apresentada quando ela estivesse curada, para que os sacerdotes olhassem e constatassem que ele era curado. Mas essas pessoas estavam doentes. Essas pessoas estavam com lepra, né? Com essa pecha, com essa carga simbólica que a doença representava. Estavam, aqui o texto fala de um vilarejo, mas a gente pode imaginar que eles estivessem fora do vilarejo. Porque o vilarejo não acolheriam eles. E aí eles seguem a palavra e vão em direção saem daquela situação de marginalização. Eles vão a caminho da sociedade, da integração, do espaço integrativo. Não é? E desse caminhar, eles se curam. Na verdade, se purificam. Vamos ver. Vão e se apresentam aos sacerdotes. Jesus disse, vai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Ou seja, na medida em que eles saem daquela situação, né, de estigma, por conta da palavra de Jesus de Nazaré, eles são purificados. É esse movimento de integração que o Cristo faz o convite, jamais uma ordem, no sentido formal do termo, né? Vocês só vão ser curados se fazerem isso, se vocês se converterem, se vocês deixarem o pecado, Não, Jesus não diz isso. Não passa lição de moral. Jesus diz, vá ao sacerdote. Porque isso é cura. Porque o que faz vocês ficarem doentes é a segregação. É estarem segregados, é estarem fora, né, da graça de Deus. Por conta da sociedade. Por conta da prescrição zelosa da lei. Um deles, vendo-se curado, voltou atrás glorificando a Deus. Jogou-se por terra aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ou seja, esse se coloca numa situação de adoração, não é? Ali, diante dos pés, de agradecendo. Né? A gente pode colocar toda a carga simbólica desse que foi realmente restaurado à sociedade. Ele agora é integrado, ele agora está junto. Né? Ele pode ter a vida plena. Então Jesus lhe perguntou, não foram os 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não voltou ninguém para dar glória a Deus, além deste estrangeiro? E aqui, a ironia também, do texto de Lucas. Esse é um texto que só se encontra em Lucas. Jesus diz, ora, eram 10. Um voltou. Cadê os 9? E aí a gente vai ver que esse que voltou era duplamente leproso. Era estigmatizado com a sua doença. E qual era a doença dele? A hanseníase e o fato de ser samaritano. Os samaritanos eram mais do que inimigos. Eram vistos como lixo, inferiores a animais, dentro da prescrição judaica da época. E é esse estrangeiro que volta. É esse a quem as primícias, não é, da manifestação da graça se faz. É esse excluído de tantas coisas.
Esse, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser lésbica, pelo fato de ser negra, pelo fato de ser portadora de alguma deficiência física, essa que volta e agradece. É essa que a sociedade exclui. É essa pessoa que a sociedade de ontem e de hoje exclui das igrejas, dos templos, das religiões, que volta para agradecer. Agradecer a graça de ser gente, de se reconhecer curada. Do quê? Do fato de ser mulher, do fato de ser lésbica, do fato de ser negra, do fato de ser... Não. O fato de se perceber pessoa, como mulher, como lésbica, como negra, como portadora de deficiência. Porque isso não são doenças. O conceito que se colocava sobre a doença, a hanseníase, era como uma segunda doença. Era uma condenação à morte, em vida. E é isso que Jesus purifica, é isso que Jesus restaura. É isso, essa dignidade das pessoas serem. Não a cura, não, no sentido de que as pessoas... Eu faço aqui um paralelo, eu faço aqui uma relação em que as mulheres são excluídas por serem mulheres. Essa mulher, sendo lésbica, é excluída por ser mulher e por ser lésbica. Essa mulher, se for negra, será excluída assim. Isso não é algo que... Isso é fruto do legalismo, do tradicionalismo, do conservadorismo, que adoece. E é dentro dessa perspectiva que Jesus restaura e diz: você é filha e filho meu. Filha e filho de Deus. E é dentro dessa perspectiva que a gente precisa meditar muito e orar muito pelo Papa Francisco, que vive um ataque sistemático porque integra, porque restaura, porque cura. E aí eu volto mais uma vez a colocar entre aspas, né? Acolhe. E as pessoas não aceitam isso. As pessoas fazem opção pelo legalismo, pelo tradicionalismo, pelo conservadorismo. E isso é, sim, uma doença. E aí preciso serem curados. Precisamos orar. Precisamos orar pela Igreja de Cristo. Precisamos orar pela humanidade. Pelas pessoas. De paz e bem. Vamos fazer um instante de silêncio. Nos concentrando em nossa respiração. Paz e bem, gente. Um domingo verdadeiramente abençoado. Cheio de alegrias, cheio de esperanças,
em um mundo que seja verdadeiramente para todo mundo. Que sejamos todos curados, purificados do preconceito, da intolerância, da violência. Né? Que a gente possa verdadeiramente assumir essa humanidade plena que há em Jesus Cristo. Se você não é inscrito, inscrita neste canal, inscreva-se. Isso é importante. Venha fazer parte deste círculo, dessas pessoas que lutam pela justiça, pela paz, pela democracia, pela pluralidade. Sem preconceitos, sem exclusão. Curta, compartilhe o vídeo, né, o programa nas redes sociais. Se você está inscrito no canal Paz e Bem e puder, faça sua assinatura solidária. Contribua, nos ajude. Desde já, gratidão. Se você está vendo pela Pós TV 247, faça sua assinatura solidária, torne-se um membro ou uma membra. Vai ser muito bom estar junto com você. Que Deus verdadeiramente nos abençoe. Paz e bem, gente. Paz e bem.